Olha só, eu tenho aqui na minha mão um pintinho, mas eu queria que você imaginasse que ele fosse um pássaro, porque eu quero ilustrar algo para você sobre interpretação bíblica, a importância da interpretação bíblica. Então eu vou pegar uma gaiola aqui improvisada. Temos uma gaiola, temos um pássaro. Um pregador certa vez estava pregando seu sermão e ele foi ilustrar algo para depois aplicar na vida das pessoas, e ele contou uma história da seguinte forma. Um menino estava com uma gaiola e um pássaro e um pedaço de graveto, e ele começava a torturar aquele pássaro. De repente chega perto daquele menino um homem que olha para aquele menino e diz assim: menino, o que você está fazendo com esse pássaro? E aquele menino responde: eu estou me divertindo com ele, torturando o pequeno pássaro. Aquele homem então diz assim: quanto você quer por esse pássaro? Aquele menino fala um valor exorbitante. O homem pega algumas moedas de ouro, entrega para aquele menino e abre a gaiola, e aquele pássaro ganha liberdade. Que história bonita. O menino olha para o homem e diz assim: não valia tanto, esse pássaro não vale nada. E o homem diz: eu paguei o preço pela liberdade dele. Então o pregador, com essa história bonita, vai aplicar dizendo: aquele pássaro era você. Você estava preso pela gaiola que representa o pecado. Aquele menino era Satanás que perturbava a sua alma, e aquele homem que paga o alto preço é Jesus pela sua liberdade. Olha que história bonita até. Mas olha só, existem alguns grandes erros e algumas heresias escondidas nessa história que já influenciou milhares de pessoas do Brasil. Você deve ter recebido correntinha de WhatsApp, compartilha. Se você não ama Jesus, só olha, algo do tipo. Qual que é o problema dessa ilustração? Primeiro, que ela incorre em um grande erro. O erro de que Jesus pagou o preço dos nossos pecados para Satanás. O homem paga para o menino. A Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra que o preço pelo nosso pecado foi pago a Deus o Pai. É Deus quem está irado conosco, porque nós pecamos contra Ele. É Deus quem deve receber a dívida pelo nosso pecado, porque foi contra Ele que nós pecamos e fizemos essa dívida eterna. O sangue precioso de Jesus, que é a moeda corrente no céu, ela foi paga para Deus o Pai, para aplacar a ira de Deus o Pai, e não de Satanás. Então nós já temos aqui o primeiro equívoco. O segundo equívoco é que essa história traz uma ideia maniqueísta. O que é maniqueísmo? Essa ideia de maniqueísmo surgiu lá na Pérsia por um homem chamado Maniqueu, no 3º século da era cristã, que traz a ideia de que existe uma guerra cósmica ou uma guerra universal no mundo espiritual entre o bem e o mal, e que Deus está lutando contra Satanás, os anjos contra os demônios, e que no fim o bem vai vencer. Não é assim que a Bíblia Sagrada nos mostra Satanás. Satanás não está nessa posição de lutar contra Deus. Ele nem pode ser um oponente, porque Satanás é criatura. Deus, ele é o não criado. Como Charles Spurgeon diz, Satanás tem lá o seu poder, mas só Deus tem todo o poder. Na Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo 5, verso 6, quando Jesus chega em Gadara para expulsar ali o demônio daquele homem gadareno, os demônios veem Jesus chegando, eles se prostram diante de Jesus e o adoram. Essa é a posição das trevas em relação a Jesus. E ainda pede para Jesus, dizendo: por que você veio nos atormentar antes da hora? Eles sabem que a derrota deles já está programada. E eles dizem: Jesus, você veio nos antecipar a nossa derrota? E então Jesus permite que aqueles demônios entrem naqueles porcos e vão ladeira abaixo. Mas qual que é a grande questão? O mal não é um oponente de Deus. As trevas não são oponentes da luz. A luz dissipa as trevas. Uma má interpretação bíblica, ela vai incorrer em grandes heresias que parecem que são coisas simples, parecem que são coisas inocentes, mas que lá no final podem prejudicar a sua vida. Porque interpretar a Bíblia errada é viver uma mentira. Interpretar a Bíblia de forma correta é você viver plenamente a verdade e a vontade de Deus para você.